Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor seja conosco nessa manhã, abençoando os nossos corações, dando paz a nós, tranquilidade. Que seu Espírito Santo, Pai, possa falar aos nossos corações, dando para a gente consolo, dando segurança nesse momento difícil de instabilidade. Que, Pai Santo, tua palavra possa falar aos nossos corações. Nós te agradecemos porque o Senhor deixou a tua palavra para nós e a partir dela nós podemos, ó Deus, pensar, refletir, também tomar as nossas decisões, ó Pai Santo. Obrigado por tudo, porque nós não estamos abandonados, porque o Senhor é nosso Pai e o Senhor ainda fala conosco e nos orienta. Assim como diz o salmista, a tua palavra para nós, ela é lâmpada, Pai Santo, e ela é luz. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que outras pessoas, ó Pai, mesmo que não façam parte da nossa grei, da nossa igreja local, da Igreja Batista Central Itaquera, possam também ser abençoados, ó Pai Santo, a partir da exposição da sua palavra. Em nome de Cristo nós oramos, ser conosco, obrigado pelo domingo, ser com os irmãos que estão chegando também nesse momento de estudo, nessa live, que o Senhor possa nos dar um momento abençoado na tua presença. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Bom dia, povo de Deus, graça e paz em Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já peço que você abra sua Bíblia no livro do profeta Amós. Nós vamos estudar hoje capítulo 1 e capítulo 2 do profeta Amós. São 9 capítulos, o profeta Amós ele está lá no Antigo Testamento, está depois do livro de Joel. Eu acredito que você, com pouca dificuldade, vai encontrar o livro do profeta Amós. Desejo que você seja abençoado nessa manhã. Desejo que a palavra do Senhor faça morada no seu coração e que Deus, através do profeta Amós, possa responder aí às necessidades do seu coração. Tem respondido às minhas necessidades e eu acredito que também vai abençoar a sua vida. Amós capítulo 1 e 2, a gente vai ler aqui os 2 capítulos na íntegra e fica atento aí ao seu coração com aquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos falar um pouquinho de Amós, para que a gente inicie, né? O profeta Amós, ele é um profeta menor na Bíblia, o que significa dizer que Amós é um profeta menor. Não significa dizer que ele é baixinho, não significa dizer que ele era menor de idade, que ele tinha menos de 18, 21 anos, nada disso. Desculpe, não significa dizer que ele era uma pessoa pequena. Significa dizer que, em extensão, o livro de Amós ele é um livro que tem pouco conteúdo do ponto de vista de quantidade, em comparado a Zacarias, Jeremias, Isaías, ou mesmo o profeta Daniel. O livro de Amós é um livro pequenininho, né? Assim como o livro de Naum, assim como o livro de Malaquias. Por isso que nós denominamos o profeta Amós como sendo um dos profetas menores, um profeta que escreveu pouco. Mas nós sabemos que pelo fato dele ter escrevido pouco, por ser a palavra de Deus, esse pouco é suficiente para a época dele e para a nossa época também. E certamente Deus tem as suas verdades para poder aplicar no nosso coração, mesmo sendo um texto pequeno da Bíblia. Profeta Amós, a palavra do Senhor diz aqui no verso 1, Amós capítulo 1, 1, eu estou lendo aqui. Palavras de Amós, criador de ovelhas em Tecoa, estou lendo aqui na versão NVI. Palavra de Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. E disse, então, aqui no verso 1 a gente vai ter aqui algumas informações de Amós. Primeiro que ele era uma pessoa do campo, né? Criador de ovelhas. Capítulo 7 de Amós também a gente vai perceber que ele também cuidava de bois. Então Amós ele era uma pessoa do campo, uma pessoa que cuidava de ovelhas, cuidava de gado, e ele tem a sua origem em Tecoa. Tecoa era uma cidadezinha pequenininha perto de Judá,
a mais ou menos 8 quilômetros de distância de Israel. Amós está aqui profetizando em Israel, e a gente precisa lembrar que a profecia é de origem do Senhor. As palavras são de Amós, porém, essas palavras que ele enuncia, ele recebe de visão do seu Deus. E ele vai falar acerca de Israel. É interessante que ele está situado aqui no tempo do rei Uzias e no tempo do rei Jeroboão II. Por que Amós fala de dois reis aqui? Porque nesse momento em que ele está profetizando, existiam duas nações ali, a nação de Judá, que era a nação do sul, e a nação de Israel, que era do norte. A gente precisa lembrar que depois que Josué ele entra em Canaã, com a chegada dos juízes, aí depois lá em Samuel a gente vai perceber que Saul é levantado como rei, aí nós temos aí os reinados de Davi, os reinados de Salomão, e de repente a nação de Israel ela cai na apostasia, e ao final do reinado de Salomão, um pouquinho depois, aí nasce então, né? Na verdade, surge a nação de Israel como a nação do norte e a nação de Judá como a nação do sul. Então, na verdade, ali há uma cisão na nação. Então, uma nação que Deus havia projetado para ser uma única nação, agora se torna em duas nações. Israel no norte e Judá no sul. Uzias é um bom rei. Nós sabemos que Uzias fez um bom reinado no reino do sul, ali no reino de Judá. Em contrapartida, Jeroboão II era um rei complicadíssimo, né? Nós percebemos que Jeroboão II ele fez com que a nação de Israel prosperasse muito, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Israel, o reino do norte, comandada por Jeroboão II, era uma nação muito próspera financeiramente, politicamente e economicamente. Mas do ponto de vista religioso, a nação de Israel ela já tinha aqui descambado, ela já tinha aqui caído na apostasia de forma absoluta e de forma plena. Agora, quando nós entramos aqui a partir do verso 2, nós vamos ver aqui uma figura de Deus como uma figura de um leão que ruge, né? A ideia aqui é que o Senhor vem sobre Sião, e aqui quando Amós usa a palavra Sião, ele está aplicando a palavra tanto para a nação de Judá quanto para a nação de Israel. O Senhor vem como leão sobre essas duas nações. E a proposta aqui, figurada, é que o leão ele vem para trazer juízo sobre essas nações. Então, a profecia de Amós é uma profecia dura, é uma profecia de juízo, é uma profecia em que Deus vai cobrar os pecados das nações. Estava tudo bem, pelo menos do ponto de vista econômico e político, estava tudo bem ali na nação de Israel. Judá, que era a queridinha de Deus, ou melhor, que era a escolhida de Deus, o remanescente de Israel, Judá ainda preservava muitos valores do reino de Deus, porém esses valores eles não eram plenos, eles não eram completos. Judá, apesar de ser uma nação que ainda obedecia ao Senhor, ela tinha algumas falhas, ainda precisava melhorar muita coisa com relação a Deus. Então, quando Amós ele chega para poder profetizar sobre essas nações, ele profetiza juízo. Estava tudo bem, estava tudo certo, da noite para o dia, um profeta que ninguém queria que aparecesse, ele surge, e Amós é um profeta inconveniente, porque ele vai até o reino do norte e ele profetiza justiça contra Jeroboão, profetiza justiça também, apesar de estar no norte, contra o rei do sul de Uzias. É aquela ideia em que está tudo bem, está todo mundo vivendo as suas vidas e a gente não precisa de nenhum profeta chato de Deus para dizer para nós que nós estamos pecando e que nós estamos com falta em Deus. Algo parecido com o que a gente
viveu hoje, está vivendo hoje algo parecido que Judá e Israel estavam vivendo momentos bons do ponto de vista econômico, momento financeiro, politicamente eram nações estabilizadas, então praticamente não havia nada a ser pago para Deus, não havia nada a ser entregue para Deus do ponto de vista social. Porém, Amós se levanta e diz o seguinte: apesar da prosperidade de vocês, apesar da vida de vocês aparentemente ser uma vida boa, eu quero trazer um recadinho de Deus para que vocês arrumem a vida de vocês. E aí então começa o desfecho das cenas das profecias. E aqui eu vou passar a ler agora o verso 3, Amós profetizando sobre Damasco. Ele vai profetizar sobre 6 cidades e depois ele vai profetizar sobre Judá e Israel. E eu quero que você perceba uma coisa aqui antes de nós entrarmos na profecia propriamente dita aqui a partir do verso 3 do capítulo 1. Naquele momento em que Amós profetizava, tinha-se uma cultura muito grande de que cada nação tinha um seu Deus e cada Deus regulava as questões da sua nação respectiva. Quando Amós ele vai profetizar, ele não profetiza só sobre Judá e só sobre Israel. Ele profetiza também sobre as nações que estão no entorno de Judá e de Israel, dando uma forte indicação, figurando ali que Deus ele não é só Deus de Israel e de Judá, mas Deus também ele é o Deus de todas as nações. Deus é Deus de todas as nações. Então, quando Amós profetiza sobre essas nações, além de profetizar sobre Judá e sobre Israel, Deus está dizendo o seguinte: eu sou Deus sobre todas as nações. Então todos os deuses que vocês conhecem, eles estão submetidos ao verdadeiro Deus que é Jeová. Interessante nós pensarmos isso. Todas as nações de hoje, indiferente dos seus deuses com D minúsculo que tem por aí, nós sabemos que todas as nações hoje são regidas por um único Deus vivo. Todas as nações estão debaixo do controle desse único Deus vivo. A partir do verso 3, então começa a profecia de Amós. E ele vai aqui profetizar sobre a Assíria. A Síria que nós conhecemos hoje, né? Verso 3, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Por 3 transgressões de Damasco e ainda por mais 4, não anularei o castigo. A gente vai perceber que essa expressão de Amós, por 3 transgressões e ainda mais 4, ela vai se repetir durante o capítulo 1 e também o capítulo 2. É um artifício aqui de linguagem que Amós está trazendo para dizer o seguinte: olha, vocês pecaram muito, o pecado de vocês ultrapassaram todos os limites possíveis. Por isso que Amós usa essa figura de linguagem, por 3 transgressões e ainda por mais 4, mostrando que os pecados das nações haviam ultrapassado todos os limites possíveis. E aí no finalzinho dessa expressão, ali no verso 3, Amós está dizendo o seguinte: não anularei o castigo. Não anularei o castigo. Pergunta, né, que a gente precisa responder: Deus castiga? Deus castiga? Claro que Deus castiga. Está escrito aqui na palavra dele: não anularei o castigo. Deus não anula o castigo sobre as nações. As nações, elas podem fazer o que querem até um determinado momento, mas chega uma hora que Deus ele traz a sua justiça sobre as nações. Então ninguém, nenhuma nação, nenhum homem, nenhum governo, nenhum império, ele pode fazer o que bem pensa até um determinado momento, porque certamente Deus puxa a corda e Deus pede a conta. Então ninguém é independente. Deus ele não consegue, pela sua natureza, deixar que o pecado passe impune. Então Deus, ele é bom, Deus é misericordioso, mas Deus cobra a conta do pecado sobre as nações e sobre mim e sobre você.
Interessante que aqui é uma nação pagã, uma nação assíria, que a sua capital aqui era Damasco, e Deus está dizendo para Damasco, para a Síria, propriamente dita, olha, eu não vou anular o castigo sobre você. E quais são as razões pelo qual Deus está trazendo juízo aqui no verso 3, para Damasco, né, para a Síria? Porque trilhou Gileade com os trilhos de ferro profundos, porei fogo na casa de Azael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. A ideia que se tem aqui, historicamente a gente pode olhar isso também, é que houve uma guerra entre a Síria e Gileade, e os manuscritos, né, sírios, eles vão relatar algumas guerras entre a Síria, a antiga Síria e o antigo Gileade, e num desses manuscritos, o imperador relata que numa dessas guerras, Gileade, ela sofreu algo parecido como um trigo sofre na mão daquela pessoa que debulha o trigo. Então, a impressão que nós temos aqui é que Deus está reclamando que a Síria foi tão cruel numa determinada época de guerra com Gileade que agora Deus está cobrando toda essa carnificina que eles trouxeram a essa nação. Ou seja, Deus, ele não deixou passar impune a forma pela qual a Síria tratou a sua nação inimiga. Então perceba, são duas nações inimigas, pagãs, uma lutando contra a outra, e mesmo assim Deus intervém com a sua justiça sobre a Síria, porque Deus entendeu que em determinado momento a Síria passou da medida com relação às suas questões de guerra. E qual que é o resultado que Deus vai trazer para a Síria, para Damasco? Chama, fogo e destruição das suas fortalezas. Então Deus da Bíblia, ele é um Deus bondoso e misericordioso, mas ele é um Deus também que traz fogo. Deus também é um Deus que ele destrói as fortalezas da cidade. E é bom que a gente lembra disso, ok? Vamos um pouquinho mais avante. Aqui eu estou agora no verso 6. Nós vamos falar um pouquinho aqui agora dos filisteus. Os filisteus, que na verdade é um povo bíblico que deu muito trabalho para Jerusalém, deu muito trabalho para o povo de Israel, deu muito trabalho também para as nações que estavam circunvizinhas ali de Israel. E Deus vai tratar agora com os filisteus. Assim diz o Senhor, Amós está profetizando agora, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e ainda por mais 4 não anularei o castigo. Então, mais uma vez, Amós está usando a expressão que os pecados eles passaram das medidas, né? E que Deus não anularia o castigo, ou seja, Deus não traz impune o castigo, indiferente de quem seja. Agora, Deus, a profecia sai da Síria e agora recai sobre Gaza, ou sobre os filisteus. E por que agora a justiça de Deus está sobre os filisteus? Porque levou cativas as comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Então, o povo edomita, ou melhor, o povo filisteu, eles, dentre outras coisas, eles fizeram com que todas as pessoas de Edom, a gente precisa lembrar aqui que Edom era uma nação de origem de Esaú. Então, os filisteus, durante as suas guerras, vendiam como escravos as outras nações, os edomitas. Então, esse era o motivo pelo qual a justiça de Deus estava caindo sobre os filisteus. E mais uma vez, o verso 7, a natureza da justiça de Deus sobre o povo filisteu. Porei fogo nos muros de Gaza e as chamas consumirão as suas fortalezas. Então, Deus é um Deus que traz fogo, Deus é um Deus que derruba as fortalezas das nações. Verso 9, já estou lá no verso 9 do capítulo 1. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Tiro, capital da Fenícia. Então agora Deus agora mostra profetizando sobre a nação de Tiro. E as razões ainda são razões parecidas com as nações de cima, porque a impressão que nós temos é que no decorrer
da profecia de Amós, nós vamos perceber que essas nações, apesar de serem nações pagãs, elas passavam dos limites com relação aos seus pecados em relação às outras nações das quais elas guerreavam. Ou seja, o povo brigava um com o outro, mas num determinado momento essas guerras ultrapassavam os limites. E assim também não foi diferente da nação de Tiro, porque vendeu, eu estou aqui no verso 9, o que Tiro fez para poder receber uma profecia de justiça de Amós, da parte de Deus? Porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos. Mais uma vez, ó, como que Deus traz a sua justiça. Porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Agora, no verso 11, a profecia é contra Edom. Edom não passaria também desapercebida do castigo de Deus. Não anularei o castigo. Mais uma vez, a palavra do Senhor está dizendo que Deus não é um Deus que anula o castigo, porque a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Porei fogo, mais uma vez, perceba a natureza da justiça de Deus. Porei fogo em Temã e as chamas consumirão as fortalezas de Boza. Agora nós vamos para Amon, né? Os amonitas. Mais uma vez, Deus conta as suas transgressões. Mais uma vez, Deus está informando que não vai anular o castigo sobre Amon. E mais uma vez, Deus está dizendo que vai trazer fogo sobre os muros de Rabá e as chamas vão consumir as suas fortalezas. E o verso 15, que dá a indicação de como que Deus vai trazer isso. O seu rei irá para o exílio e toda a sua corte, diz o Senhor. Nesse instante em que Amós estava profetizando, ele estava profetizando mais ou menos há uns pouco mais, ou mais ou menos há 30 anos antes da entrada da Síria em Jerusalém. Então, Judá tinha uma certa estabilidade e autonomia enquanto nação, Israel também tinha uma grande estabilidade, na verdade, Israel tinha sobre a sua nação, e toda aquela segurança ela iria ser abalada a partir da entrada do exército assírio, não só em Israel, não só em Judá, mas também em todas as nações circunvizinhas. Então, Deus está dizendo aqui às nações: vocês chegaram num limite que eu não posso suportar o pecado de vocês. Então, por conta disso, quero dizer a vocês que eu vou trazer juízo sobre vocês. E o meu juízo é como fogo. Meu juízo é como um juízo que derruba as fortalezas. E o meu juízo vem como? Através do quê? Através de um exílio. E esse exílio seria, na verdade, o exílio que seria governado pelo Império Assírio, que um pouco menos de 30 anos depois da profecia de Amós aconteceria. Nós podemos aqui dar uma paradinha, dar uma respirada e pensar aqui algumas questões. As nações, elas se autogerenciam, ou pelo menos pensam que se autogerenciam, que se autogovernam. As nações, elas acreditam que são autossuficientes. As nações acreditam que são soberanas, mas também elas acreditam que podem fazer o que quer da vida. Nós somos pessoas que acreditamos que nós podemos fazer o que queremos da vida, mas um dia a conta chega para a gente. Assim como chegou para todas essas nações, um dia a conta chega para a gente também enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Deus não traz impune o castigo. Deus, ele não é um Deus que ele está indiferente de tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Deus olha e observa as coisas, me chega um determinado momento, no momento em que Deus ele estabelece, de acordo com o seu propósito, que ele vai cobrar das nações aquilo que
elas estão fazendo. Então Deus não passa impune o pecado. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega para as nações. Todas essas nações pagãs, essas nações que não têm parte com Deus, essas nações que são injustas, essas nações que cometem crimes de guerra, essas nações que suprimem o povo, essas nações que são injustas, essas nações que são ímpias, essas nações que não têm parte com Deus, Deus visita o pecado dessas nações. No tempo dele, Deus faz isso. Deus não se deixa, ele não deixa passar impune o pecado. Ele levanta os seus profetas para os seus profetas dizendo o seguinte: olha, chegou o momento de Deus cobrar de vocês os pecados de vocês. É o que o capítulo 1 está dizendo aqui para nós. Deus levanta o seu profeta, Amós está lá no Reino do Norte, ele profetiza contra Israel, profetiza contra Judá, mas especificamente aqui no capítulo 1, a gente vai perceber Amós descrevendo algumas nações e como que Deus vai tratar o pecado dessas nações, através do seu juízo e através do seu castigo. Agora eu estou aqui no capítulo 2. Moisés, capítulo 2, Amós vai fazer a sua última profecia à nação que estava em torno ali de Israel e de Judá, que é a nação de Moabe. Por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir as cinzas, os ossos do rei de Edom. Porém fogo em Moabe, chamas consumarão as suas fortalezas. Perceba aqui que Moabe, os moabitas, eles eram terríveis. A ideia que o texto traz aqui é que eles violaram as covas, né? Que eles violavam aqui os sepulcros, a ponto de tirar os ossos e queimar os ossos dos edomitas. Algo que para aquele tempo era um pecado muito terrível. Então a gente percebe que as nações faziam o que queriam, da forma com que queriam, eram nações de extrema violência, seus pecados eles chegavam até o céu, e chega um momento que Deus ele pede a conta. Ele pede a conta para essas nações, ele vai cobrar dessas nações que não têm parte com ele acerca dos seus pecados. Olha agora que interessante o que vai acontecer no texto, a partir do verso 4. A partir do verso 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Ó, que interessante. Capítulo 1, a gente vai ver praticamente Amós profetizando sobre as nações que estavam em torno de Judá e de Israel. São aquelas nações que não têm nada a ver com o povo da aliança. São aquelas nações que não têm nada a ver com Deus. São aquelas nações que comumente nós chamamos de ímpios. São aquelas nações gentílicas que comumente nós igrejas chamamos de mundo, né? Olha, as pessoas do mundo, os ímpios. Então Deus está tratando com o mundo, Deus está tratando com os ímpios. Só que agora a direção da profecia ela muda. Ela não é mais externa, agora ela é interna. Ela não é mais geral, agora ela é específica. Agora Deus está tratando com o seu povo, com o povo da sua aliança. Às vezes nós pensamos que Deus só vai castigar o povo de fora e Deus não castiga o povo de dentro. Às vezes nós pensamos que Deus só vai colocar a sua mão sobre aquelas pessoas que estão lá fora, fazendo o que querem da vida. E a gente não olha para dentro da nossa casa e não percebe que Deus vai e Ele cobra, sim, os pecados de dentro da nossa casa. Assim, às vezes, pensa a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, às vezes, pensa o seguinte: bom, o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus bonzinho, então eu posso fazer o que eu quero da vida, porque, na verdade, Deus não vai cobrar nada de mim, Deus vai cobrar das pessoas que estão fora da igreja. Negativo. Deus, Ele cobra, inclusive, os castigos. Deus visita os castigos, inclusive, do seu povo, do povo da sua aliança. No caso aqui, Judá, Israel, e no nosso caso aqui, o caso da igreja. Então, tudo aquilo de errado que a igreja faz e tudo aquilo de certo que a igreja não faz, Deus cobra.
Deus cobra do seu povo os seus pecados. Então não adianta tentar esconder de Deus a nossa negligência, os nossos pecados, não adianta tentar fugir da presença de Deus com relação à busca de Deus pelo castigo do pecado, porque de fato isso acontece na vida do seu povo. E é o que a palavra de Deus está dizendo. Eu não acredito que o tratamento de Judá e de Israel seria um tratamento diferente da igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. O Deus agora está chamando o seu povo à justiça. Interessante que, quando nós olhamos para o povo externo, Deus traz a sua ira, mais a sua... Quando nós pensamos em justiça, nós podemos ver que a justiça de Deus aplicada no povo que não é deles, ela é revelada em ira. Quando nós pensamos em justiça, quando a justiça de Deus é aplicada no seu povo, no povo da sua aliança, essa justiça ela é aplicada em misericórdia. Até porque Deus sempre ele produz um remanescente para ele. Verso 4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e ainda por mais 4 não anularei o castigo. Castigo agora sobre quem? Castigo sobre Judá. E por que Judá estava recebendo o castigo de Deus? Por que o povo de Deus estava recebendo o castigo de Deus? Porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu os seus decretos. Traduzindo para nós hoje, porque vocês não obedeceram o que a Bíblia diz, o que a minha palavra diz, a minha orientação. O que a palavra do Senhor diz sobre esse assunto? Diz sobre isso. Sobre um assunto específico. Ela diz isso sobre um assunto específico. Mas vocês não pautaram a vida de vocês a partir desse assunto específico para a vida de vocês. Ou seja, vocês pensam do jeito que vocês querem pensar e vocês agem do jeito que vocês querem agir. Mas a minha palavra, ela está aí para vocês buscarem e para que vocês bebam da minha palavra, para que vocês comam a minha palavra, para que vocês vivam sobre a minha palavra. Mas vocês decidiram viver por conta própria. Então, a desobediência à palavra de Deus foi motivo pelo qual Deus se irou contra Judá e Amós profetizou contra ela. Olha que interessante, querido. Às vezes a gente nem lê a Bíblia, né? Tem muito crente que nem lê Bíblia, não sabe a diferença de um Antigo e de um Novo Testamento. Só sabe onde está Gênesis e Apocalipse porque está no começo e no final da Bíblia. Se procurar Amós, às vezes, fica com uma dificuldade tremenda, porque não sabe onde está Amós na Bíblia. E aí, aí a gente fica perguntando, por que as coisas não acontecem na vida da gente? Ou pior, por que coisas ruins acontecem na vida da gente? Será porque, às vezes, Deus não está cobrando de nós mais fidelidade com a sua palavra? Olha que interessante. Olha que aplicação que a gente pode trazer para a nossa vida nesse texto. É muito fácil dizer que o mundo está aí sobre essa pandemia do coronavírus porque o mundo é rebelde, porque viu lá o que aconteceu no carnaval desse ano. Então, do jeito que as coisas vão, do jeito que o Brasil vai, certamente Deus não vai trazer impune o pecado do Brasil e desse povo. E a gente sempre olha para fora. A gente sempre olha para fora. Poucas vezes a gente olha para dentro de casa, para como que está a nossa vida. Então, é mais fácil apontar lá o pecado na Sapucaí, né? Mas é difícil apontar o pecado dentro da nossa casa. Fofoca, maledicência, ira, intriga, disputa de cargo na igreja, liderança piramidal, clerical, ou seja, eu preciso estar aqui em cima para dizer que quem está lá embaixo é quem obedece, falta de uma liderança servidora como Jesus Cristo nos colocou, falta de uma liderança espiritual, o paradigma de que ser líder na igreja, na verdade, você é servo do Senhor, o líder é aquele que lava os pés. Então, a gente vai
vai vivendo dos nossos pecados, na nossa intriga, um não vai conversando com o outro, um vai falando mal da vida do outro, a gente não vai entregando as nossas ofertas, a gente não vai entregando os nossos dízimos, a gente não vai discipulando pessoas, a gente não vai para a igreja, a gente não exerce os nossos dons, e aí depois a gente pergunta por que as coisas não andam. Por que as coisas não andam? As coisas não andam porque Deus coloca a mão. E eu tenho certeza absoluta em meu coração que Deus também não está colocando a mão só nas nações que não têm parte com Ele. Nesse momento de pandemia, Deus também está colocando a sua mão sobre o seu povo da aliança, sobre a igreja de Jesus Cristo. Que você acorde para isso. Que você acorde para esse momento que nós estamos passando. Porque a coisa não é brincadeira. Enquanto a igreja não dobrar o seu joelho e não pedir a Deus misericórdia para que Deus tire essa praga logo do mundo de uma vez por todas, para que a gente viva as nossas vidas em obediência a Ele, a gente vai ficar aqui sofrendo. A gente vai ficar aqui sofrendo. E parece que tem povo que não aprende, povo de dura serviço, povo que não aprende, povo que não aprende. A gente vê, a gente enxerga, as pessoas não acordam. A igreja de Jesus Cristo parece que não acorda em determinado momento. Parece que está todo mundo brincando de ser crente. Né? Muitas pessoas estão convivendo com seus pecados normalmente e achando que tudo isso é normal. Por quê? Porque a ideia que nós temos de pecado é o pecado sexual, né? É o pecado sexual, é a pornografia, é a masturbação, isso é pecado, né? É a falta de roupa, isso é pecado, é a homossexualidade, isso é pecado, é a fornicação, é a prostituição. Pecado vai além disso. Né? Pecado vai além disso. O Senhor, Ele abomina todas essas coisas, mas abomina todas as outras também, que às vezes nós fazemos, são os nossos pecados sociais. Né? Aqueles pecados que nós fazemos normalmente e que a gente tem a impressão que são pecados melhores do que os outros pecados, como o pecadinho da mentira, da vanglória, o pecadinho, enfim, já falei, enumerei aqui alguns, não é necessário para que a gente avance, porque Deus, Ele certamente vai cobrar do seu povo as suas deixas, os seus pecados, Ele não vai anular o seu castigo. E agora, a queridinha de Deus, agora a nação pela qual Deus derramava seu amor e tem ciúmes e cuida e pega no colo e dá mamadeira, Deus agora dá mamazinho na boca dessa criança Judá, desse seu bebezinho querido, agora ele também está sofrendo o castigo de Deus. Deus não deixa passar impune os pecados do seu povo. Então, mais do que olhar para fora, percebe que Amós está dizendo o seguinte, olha para dentro de casa, que agora eu vou falar com Judá. Não obedeceu os seus decretos. Então, Judá, o pecado de Judá era rejeitar a lei do Senhor, o pecado de Judá era que Judá não havia obedecido os decretos do Senhor. Então, crente tem que obedecer o que a Bíblia diz. Ah, mas eu tenho uma teoria, mas eu penso assim. A palavra de Deus diz o seguinte, para aquilo que você pensa e para as suas teorias. A palavra de Deus diz o seguinte, para aquilo que eu penso e para as minhas teorias. Não vale nada. Não importa o que nós pensamos, as nossas teorias. Não importa aquilo que achamos, aquilo que desejamos. O que importa é que a palavra de Deus estabelece. Se a Bíblia diz que é assim, é assim. E precisamos obedecer a palavra do Senhor. E obedecer a palavra do Senhor tem os seus benefícios sobre nós. O verdadeiro crente é aquele que obedece a palavra de Deus. O verdadeiro crente é aquele que tem temor à palavra de Deus. O verdadeiro crente é aquele que ama a palavra do Senhor. Um segundo pecado de Judá, ainda no verso 4. Porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porém fogo em Judá. Judá, a menina dos olhos de Deus, o bebezinho querido de Deus, o objeto de amor desse Deus Pai, tinha dois pecados apontados por Amós. Não obedecer a palavra do Senhor e seguir falsos deuses, dos quais os seus antepassados seguiram. Estou lembrando aqui de pelo menos um Deus.
Mamon, o Deus do dinheiro. A gente poderia aqui elencar vários deuses que os antepassados de Judá seguiram, mas um Deus que é muito evidente, inclusive nos nossos dias de hoje, o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Quantas vezes a gente não vai para a igreja para receber uma benção? Não é nem bênção, não é benção. Nós vai lá na igreja porque nós vai receber a benção. E qual é a benção? A chave do carro, novo. Às vezes, a gente até fica constrangido porque somos procurados por pessoas que crentes e dizem o seguinte: pastor, ora pela chave do meu carro lá na igreja, como outras religiões praticam, entendendo que a bênção ela era meramente espiritual. Deus só abençoa a vida da gente quando a gente está bem financeiramente. Tem igrejas, inclusive, que se dizem evangélicas e que, de fato, elas figuram, transcrevem a bênção do Senhor como propriedade material e bem material e dinheiro. Ou seja, você quer ser abençoado por Deus? Então você precisa ter grana no banco. Se você não tiver dinheiro no banco, você não é um cara abençoado por Deus. Mamon, Deus do dinheiro. Deus do dinheiro. Muita gente agora sem emprego, salários sendo diminuídos. Cadê o dinheiro agora? Fica onde isso? Ouvi dizer aí que tem igrejas, e graças a Deus não é a igreja que faz parte da nossa agremiação, mas igrejas que já estão pedindo para o governo empréstimo para poder sobreviver. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. Em vez de recorrer ao céu, recorrer aos homens. Não aprende. Tem gente que não aprende. Não vai aprender. O Deus do dinheiro. O Deus transformado em bênçãos materiais. E eu não estou aqui pedindo o seu dízimo nem a sua oferta, até porque isso é um problema seu com Deus ou uma solução. Mas e eu preciso dizer, porque é Bíblia, né? Quantas pessoas às vezes dizem amém, glória a Deus, fala Senhor, Jeová, o braço arrepia porque o Senhor fala, não sei o quê, mas não consegue ser fiel com as suas finanças ao Senhor. Não consegue, não dá para entender pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, mas não são fiéis com relação às suas finanças. E aí? Isso implica em pelo menos dizer o seguinte: eu tenho ainda alguns ídolos no meu coração, e um deles é o dinheiro. Algo parecido com o que estava acontecendo aqui com Judá. Judá tinham falsos deuses, e um deles aqui eu citei Mamon, né? Deus do dinheiro, e haveria outros deuses aqui pelo qual Deus estava acusando, a partir da profecia de Amós, Deus estava acusando a nação de Judá. Julgamento de Israel. Agora Deus sai de Judá, da sua queridinha, e vai para Israel, a sua irmã, né? A sua irmã. A gente precisa lembrar que, mais uma vez, que o reino, o povo de Deus estava dividido aqui entre Primeira Igreja Batista de Jerusalém e Igreja Batista Central em Jerusalém. Enfim, estou fazendo um trocadilho aqui, mas há algo parecido aqui, né? Judá de um lado e Israel do outro. Verso 6, capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e ainda por mais 4 não anularei o castigo. Olha o que eles fazem, olha o que essa turma faz. O povo do qual Deus havia derramado sua aliança. Vendem por prata o justo e por uma sandália o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam justiça ao oprimido. Está parecendo uma nação que a gente conhece, né? Gente que nega justiça ao oprimido. Parece que a ideia aqui é que o oprimido busca a justiça, vai lá no juiz e o juiz é vendido e por algum motivo ele nega justiça para esse oprimido. Parece um país que eu conheço, que a gente vê aí as pessoas que mais precisam, as pessoas que mais necessitam buscar a justiça e não ter justiça. Pai e filho possuem a mesma mulher e assim profanam o seu santo nome. Olha que coisa terrível aqui, é o que tudo indica. Como a gente sabe, o reinado de Jeroboão II prosperou economicamente, politicamente,
enfim, eles estavam bacanas do ponto de vista aqui social, porém, na perspectiva religiosa, eles iam de mal a pior. Ao que tudo indica, parece aqui que tanto o pai quanto a mulher visitavam, ou melhor, tanto o pai quanto o filho visitavam a mulher prostituta, aquela prostituta cultual, aquela prostituta religiosa. Haviam naquele tempo as prostitutas religiosas, que elas serviam ali a comunidade, e é o que tudo indica, primeiro entrava o pai, depois entrava o filho e estava tudo certo. Iam lá e cultuavam cultuavam sobre a prostituta e estava tudo certo. Então a gente percebe o nível de pecado de Israel. Será que nós poderíamos comparar com algumas coisas de hoje? Será que a gente pode olhar isso aqui, essa figura de Israel, o tamanho do pecado deles e trazer alguma comparação para os nossos dias de hoje? Será? Eu acredito que sim. Eu acredito que muita coisa que foi feita lá atrás ainda assim permanece sendo feita hoje. Verso 9. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como cedro e fortes como carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes abaixo. Olha agora o que Deus vai dizer. Ele está dizendo, olha, acorda para a vida, povo. Está dizendo para Israel, né? Acorda para a vida. Eu acabei com os amorreus para poder dar terra para vocês. Verso 10, eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto. Eu fiz isso para dar a vocês a terra dos amorreus. Também escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. E não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Então os nazireus eram aqueles jovens que tinham um voto com o Senhor e eles tinham lá o seu voto de castidade, não podiam comer determinada comida, não podiam beber vinho, eram pessoas consagradas ao Senhor. De um outro lado também, Deus estabelece não só os nazireus como seus profetas, pessoas que trariam para Israel, da parte do Senhor, a sua palavra, para trazer orientação e consolo. Mas o que esse povo fez? Eles pegavam os profetas e calavam a boca dos profetas. Eles diziam para os profetas o seguinte, não profetize sobre a nossa vida. A gente não quer ouvir o que você tem para nós. Né? Fica quieto aí no seu cantinho. Olha, profeta, fica no seu cantinho aí, deixa que a gente toma conta da nação. Deixa que a gente toma conta. A gente sabe como fazer as coisas aqui. Você que é profeta, você não se envolva muito com isso. Sabe, queridos, não é o meu caso. Graças a Deus por isso, né? Não é o meu caso, porque eu faço parte de uma igreja que certamente Deus tem derramado sua misericórdia. Mas há igrejas aí em que os seus profetas, eles estão, na verdade, nos bancos. E quem domina é uma determinada família, quem domina é um determinado grupo, é um determinado ministério. E aquelas pessoas que são responsáveis em levar a palavra do Senhor, em levar aquilo que já está profetizado na sua palavra, elas são meramente funcionários da igreja. Estão lá para receber e faz ali alguma coisinha, mas quem manda na verdade é um grupo, é uma família ou é um ministério. Algo parecido acontecia aqui na nação de Israel. Era fazer com que os seus profetas tivessem uma posição secundária ou meramente anulada. Eu conheço pessoas que tiveram as suas bocas fechadas dentro de suas igrejas, impedidas de profetizar. Triste isso, né? Triste isso. É triste, mas é uma dura realidade. Então, o povo de Israel agora, ele iria receber de Deus o merecido castigo diante de tudo aquilo que eles fizeram. Verso 13. Agora então eu amassarei como uma carroça amassa a terra, quando carregada de trigo, o ágil não escapará, o forte não reunirá as suas forças, o guerreiro não salvará sua vida, o arqueiro não manterá a sua posição, o que corre não se livrará, o cavaleiro não salvará sua vida. Dá uma olhadinha no verso 16. Até mesmo os guerreiros mais corajosos, os valentões de Israel,
Aqueles que batem no peito e se garantem fugirão nus, pelados, naquele dia, declara o Senhor. Imagina a vergonha que o povo de Israel queria acontecer sobre o povo de Israel. O exército assírio entra, o exército assírio traz justiça sobre todas as nações gentílicas em torno de Israel e de Judá, como Damasco, a gente viu aqui, como a Síria, como os filisteus. Então, o exército assírio entra e pega esse povo e põe esse povo no lugar dele. Agora entra em Judá e entra em Israel, e os guerreiros, lembra aqui como é que estava o contexto de Israel? Estava todo mundo bem, estava todo mundo forte, estava todo mundo de pé. E agora o guerreiro mais corajoso, o guerreiro mais forte, ele sai correndo ao ponto de deixar até as suas roupas de lado, porque ele não teve tempo de colocar, ou se colocou, caiu no meio do caminho e ele não teve coragem de voltar atrás para pegar as suas vestimentas. Vergonha sobre vergonha. Deus, através do seu castigo, ele envergonha o seu povo. O que nós podemos fazer aqui para como conclusão do capítulo 1 e o capítulo 2. Antes eu queria dizer para você, se você quiser deixar uma perguntinha, a Nicéia está ali para anotar a sua pergunta e depois eu posso responder no final da aula aqui, tá bom? Tem alguma perguntinha aí já, meu bem? Nenhuma, né? Amém, o povo sabe tudo, graças a Deus. O que a gente pode aprender aqui como conclusão? A primeira delas que nós precisamos ficar atentos é que em meio a situação caótica do mundo, das nações, Deus levanta os seus profetas para trazer a palavra dele e o recado dele às nações. Quando nós pensamos em profeta no Antigo Testamento, nós precisamos lembrar o seguinte, que o profeta era aquele levantado e ele falava exatamente aquilo que Deus falava. Então Deus conversava com ele numa linguagem verbal e trazia para o profeta as suas palavras para que ele profetizasse sobre o povo. Nós cremos que hoje ainda há profecia no Novo Testamento, no momento da igreja, porém o caráter da profecia desse momento é um caráter diferente do passado. Então Deus hoje não levanta mais profetas como levantou Amós, na característica da profecia que ele recebeu, como visões, enfim. Nós acreditamos hoje que a profecia é a própria palavra de Deus registrada, é a Bíblia, nos seus livros, de Gênesis a Apocalipse. A profecia de Deus já está cumprida e fechada, circunscrita nesses 66 livros. Então a profecia está aí. Porém, Deus tem levantado homens para poder interpretar essa profecia para trazer para o povo novamente. Então, medidas as proporções, ainda assim hoje há profetas. A igreja, de uma forma geral, ela é o profeta de Deus para a terra. E Deus tem levantado homens nesse momento para poder interpretar o que está acontecendo com o mundo e quais são as razões pela qual nós estamos passando por essa grande crise. E eu quero aqui falar de e agora eu posso usar aqui a palavra profeta mais apropriadamente, né? Não é um profeta na característica do Antigo Testamento, mas é um profeta na característica de interpretar as Escrituras do Senhor, como acabei de dizer. Eu quero aqui lembrar de um profeta que eu tenho falado bastante dele, que é o John Piper, né? John Piper, se eu salvo engano, ele foi um dos primeiros pastores que teve a clareza de dizer o seguinte: o coronavírus, ele é um agente divino. O coronavírus é uma pandemia enviada por Deus sobre a terra, para que o mundo reconheça que o Senhor é Deus e para que a igreja se arrependa dos seus pecados. Olha, tem que ser muito macho para falar um negócio desse, né? E de fato, eu penso que ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão. O coronavírus está aí para que a gente olhe para o Senhor. Deus tem levantado seus profetas nesse dia. E é a hora da gente olhar para isso. Então,
uma primeira lição que a gente aprende nesse nosso momento de conclusão? Tem uma pergunta? Já falo lá, meu bem. A segunda questão é a seguinte. Deus vai trazer castigo sobre as nações? Vai, claro que vai trazer castigo sobre as nações. A palavra de Deus diz isso. A volta de Cristo fala sobre isso, o livro de Amós está falando sobre isso, mas a gente também precisa lembrar que Deus não vai passar a mão na cabeça dos filhos da sua aliança. Deus não vai fazer com que a igreja de Jesus Cristo faça da vida o que quer e não cumpra o seu papel, porque Deus vai pesar a mão também em mim, vai pesar a mão em você. Deus vai pesar a mão sobre o seu povo, Deus vai pesar a mão sobre pastores, Deus vai pesar a mão sobre líderes de igreja, Deus vai pesar a mão sobre o seu povo, se o seu povo não cumprir o seu papel. Ah, pastor, mas essa palavra é muito dura. Desculpa, querido, hoje não é estudo sobre Salmos. Hoje é estudo sobre Amós, e a palavra de Amós é dura. A palavra de Amós é uma palavra de justiça. A palavra de Amós é uma palavra sobre a justiça de Deus, desdobrada em ira sobre as nações e em misericórdia sobre a nossa vida. Por que Deus faz isso sobre Israel e sobre Judá? Porque Deus é ruim? Porque Ele tem prazer em ver a destruição do seu povo? Não, porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus está dando aqui uma chinelada nos seus filhos para que seus filhos acordem para a vida, para que seus filhos possam ver a natureza do problema do pecado que eles estão causando. Então, é um ato de misericórdia de Deus. Deus não vai deixar passar impune o pecado do seu povo. Nós não podemos brincar com Deus, porque certamente Deus vai cobrar de nós aquilo de errado que nós estamos fazendo e aquilo de certo que a gente deixa de fazer. Basicamente, é isso. São essas duas aplicações para o dia de hoje. Acho que eu termino aqui. Amós capítulo 1 e capítulo 2. Sim, Nicéia. Nicéia, minha auxiliar, está ali. A Kátia Souza perguntou: pastor, o senhor acredita que esse momento também é para punir igrejas que exploram a fé de pessoas, dinheiro? Não tenho dúvida, Cláudia. Não tenho dúvida. Essa turma aí, esses falsos profetas que profetizam prosperidade, abastança, perceba o seguinte, olha só, no reinado de Jeroboão II, a Nicéia está falando, a pergunta da Kátia é que talvez vocês não escutaram, né? A Kátia está perguntando, vou repetir a pergunta da Kátia aqui, porque talvez eles não escutaram aí, que você está meio longinha, fala aí. A Kátia está perguntando... Pastor, o senhor acredita que esse momento também é para punir igrejas que exploram a fé de pessoas, sim. dinheiro? Sim, a Kátia está perguntando se eu acredito que esse momento Deus está punindo as igrejas que exploram financeiramente as pessoas. Eu não tenho dúvida disso. A gente precisa lembrar o seguinte, que no reinado de Jeroboão II, ali de Israel, eles estavam com as suas economias, eles estavam bem, eles estavam prosperando, a cidade estava crescendo, prédios estavam sendo construídos, eles estavam torrando grana, estavam prosperando. Isso dá uma forte indicação. Dinheiro não necessariamente é sinal de prosperidade. Porque Jeroboão II era rico, a nação de Israel estava prosperando, ou melhor, estava ganhando muito dinheiro na época. Então, a presença de dinheiro não significa necessariamente que uma pessoa é próspera com Deus. Agora, eu não tenho dúvida que esses falsos profetas, e eu preciso aqui dizer mesmo, não tem outra coisa, não tem outra palavra, essas pessoas que estão fazendo da igreja, dos púlpitos, mercado, para poder arrancar dinheiro de fiéis, eu não tenho dúvida que Deus está lavando a boca dessa turma com sabão, né? E creolina. Por quê? Cadê essa turma da prosperidade agora, né? Cadê esse pessoal que diz que nós não podemos aceitar doença, aceitar pobreza, aceitar miséria? Milhões de pessoas já estão entrando aí nas filas do desemprego. Cadê essa turma? Essas igrejas estão fechadas, essas igrejas estão fechadas, e algumas delas, olha que interessante, algumas delas estão sendo fortemente criticadas de que estão abertas só para tirar o dinheiro do povo. E aí, de vez em quando, algumas delas dão uma quentinha, dão uma marmitinha para o povo, ainda vai lá e filma o povo pegando lá a marmitinha. E a palavra de Deus diz o seguinte para nós: se você der com a mão direita,
ou com a esquerda, não me recordo qual que é a mão direita, meu bem. Então, se você der com a mão direita, você não tem que mostrar com a mão esquerda aquilo que você deu. Ou seja, aquilo que se dá não se mostra. Você não precisa fazer isso. Então, Kátia, eu não tenho dúvida que Deus está pesando a mão sobre essas igrejas da prosperidade, sobre essas igrejas que estão vendendo o evangelho do Senhor a preço de banana. Não tenho dúvida sobre isso. E digo mais também, Kátia, Deus também está punindo de alguma forma a igreja de uma forma geral, mesmo quando ela é uma igreja aparentemente sadia. Vamos pegar aqui o exemplo de Israel e Judá. Israel e Judá, os dois povos do Senhor, são povos do Senhor, que se dividiram. Israel estava pior do que Judá, mas Judá ainda estava relativamente bem, era aquela escolhida do Senhor. Existem muitas igrejas hoje que são igrejas boas, igrejas bíblicas, mas que também não cumprem seu papel. Não cumprem seu papel. Igrejas que não cumprem o seu papel. E eu acredito também que Deus não está só colocando a mão sobre essas igrejas mercadoras do Evangelho, mas também sobre aquelas igrejas que de alguma forma cumprem seu papel, mas que precisam fazer ainda um pouco mais. Fazer ainda um pouco mais. Amém? Tem mais perguntinha, Gá? Amém. Se não tem, que Deus abençoe a sua vida. Ficamos aqui hoje em Amós capítulo 1 e capítulo 2. Que você seja ricamente abençoado durante esse estudo. Bom? Leia aí Amós de 1 a 9 e lembra, Deus não deixa passar impune o pecado dos de fora, Deus não deixa passar impune o pecado dos de dentro. Então arruma a sua casa nesse momento, porque nós acreditamos que Deus está, de uma forma amorosa, trazendo a sua misericórdia sobre as igrejas, sobre o povo da sua aliança, através desse problema. Né? Através desse problema, de uma forma amorosa. Eu penso que apesar que a falta das igrejas abertas é uma expressão do amor do Senhor. Deus está dizendo o seguinte, ó, daqui a pouco a gente vai abrir as igrejas de novo. Vê se você valoriza um pouco mais a reunião com os santos. Vê se você valoriza um pouco mais o exercício dos dons. Vê se agora você sente falta de estar com os irmãos. Então, eu penso que ainda é um momento de misericórdia e de amor, da expressão do amor de Deus para conosco nesse momento. Amém? Deus abençoe sua vida e vamos orar, certo? Meu bem, não tem mais pergunta? E aí a gente encerra a EBD de hoje. Beijo no coração, povo de Deus. Deus, nós te agradecemos por tudo. Obrigado, ó Pai, por esse momento que o Senhor nos dá. Faça de nós, ó Pai, pessoas corajosas para falar do Teu Evangelho. Faça de nós, ó Pai Santo, pessoas obedientes. E, Pai, nós te pedimos que o Senhor não tarde, ó Pai, de tirar, ó Pai Santo, essa pandemia de diante de nós. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, os pecados, ó Pai Santo, que o Senhor possa perdoar os pecados das nações, que o Senhor possa perdoar, ó Pai Santo, o pecado das igrejas, o pecado, ó Pai Santo, que o Senhor possa nos abençoar, perdoar os meus pecados, Pai, que o Senhor nos abençoe, porque nós entendemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Nós não dependemos, ó Pai Santo, do presidente da República, do governador, da Organização Mundial de Saúde, do Fundo Monetário Internacional, nós não dependemos da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, nós dependemos exclusivamente do Senhor e a gente reconhece isso, Pai. Portanto, Pai, afasta de nós esse coronavírus, essa pandemia, para que nós possamos novamente congregar com os irmãos, juntamente ao Pai Santo contigo, em breve. Em nome de Cristo nós oramos, amém, Jesus. Que Deus nos abençoe.